Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa palestra e meditação número 142, no dia 17 de janeiro de 2024. Nós fizemos uma pequena alteração em questão de horário, com mais flexibilidade. Em vez de começar religiosamente às 21 horas, a gente tem uma flexibilidade, já que a maioria das pessoas assistem diretamente no próprio Instagram, no horário, e depois fica disponível no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. De tal maneira que as pessoas não perdem o conteúdo, que é o que importa, né? E a reflexão. O tema de hoje, ele é um tema recorrente, que a gente tem abordado com uma certa frequência, que é a relação entre a saúde holística e a expansão da consciência, né? As pessoas tendem a, dentro do princípio da dicotomia dominante no mundo ocidental, que começou com René Descartes, numa separação entre matéria e espírito, né? Entre matéria e mente, como se fossem partições separadas de um todo, né? Então, à medida que os anos vão passando e as pesquisas vão evoluindo, a própria ciência vai constatando que tudo influencia no todo, né? Existe, né, como é de conhecimento, né, a biologia da crença, né? Nesse livro, por um cientista, ele demonstra que a nossa biologia funciona de acordo com a nossa crença. E a crença é um processo mental que pode ser manipulado, né? Então a gente vê muito essa questão de crença nas religiões, nos seus dogmas, nos seus credos, né? E depois de, às vezes, centenas de anos, ela vai ser identificada que aquilo não era a verdade, né? Porque para estudar a natureza, você tem que ter a mente aberta para reconhecer a natureza divina. Eu uso esse pleonasmo, né? Então, nesses últimos dias eu assisti um documentário que recomendo na Netflix. Não estou fazendo propaganda da Netflix, mas foi um documentário bastante interessante sobre uma pesquisa feita com gêmeos, né? Gêmeos que têm o mesmo DNA. E o título é Você é o que você come. Então lá tem um experimento que ilustra o que eu estou querendo mostrar, que é o seguinte, né? São duas irmãs gêmeas e uma com alimentação vegana e outra com alimentação não vegana. E fizeram um experimento interessante, que você pode fazer sem a necessidade de pornografia como eles fizeram, né? Então, o fato curioso é isso, no experimento. Deram 2 tablets para cada uma das irmãs escolherem um filme pornográfico que tivesse mais excitação, e os pesquisadores iam medir, olha que interessante, usando um laser, a temperatura da área vaginal de cada uma delas. Então você observa a relação que existe no processo mental, né? Que você não precisaria nem de um tablet se a pessoa pensar com foco em algum assunto, seja ele positivo ou negativo, não importa, não tem julgamento, ele afeta o seu lado emocional.
Então, a nossa alma, que é também chamada de perispírito, o campo áurico, ele é constituído de 3 campos magnéticos imbricados, né, interconectados, em simbiose, um dentro do outro, afetando o outro. Então começa tudo no processo mental analítico, racional, né, que está ancorado no hemisfério esquerdo. Então a pessoa vai e pensa numa questão, por exemplo, sexual, como nesse exemplo. Ele dispara no seu campo emocional, ativa o coração. O coração aumenta os batimentos cardíacos. O batimento cardíaco, que é algo acionado a partir de uma emoção, de um desejo, de uma libido, ele ativa a parte energética. A parte energética, que se chama de corpo vital, corpo etérico, ele acessa, aumenta a produção de sangue, o fluxo sanguíneo. E o mais sangue significa mais temperatura. Então, esse experimento do filme que eu mencionei é exatamente isso. A temperatura aumenta na área sexual. Mas esse processo, ele vale para qualquer processo mental que você tenha, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma raiva, uma preocupação, ele gera um processo semelhante, só que a gente não consegue identificar com tanta clareza como essa questão mencionada no filme, no documentário. Então, outro aspecto dessa dicotomia é a separação que as pessoas, principalmente no mundo ocidental, têm entre a sua saúde holística. Quando se fala em saúde holística, significa uma saúde integral. Integral significa total, física, da parte biológica, né, do organismo físico humano, material, celular, etc. A parte energética, que é afetada pela alimentação, pelas emoções, pelos pensamentos, pelos ambientes que a gente vive, né? É afetado pelo nosso aspecto emocional, se a pessoa é uma pessoa tranquila, de paz, ponderada, né? Com clareza mental, e o aspecto mental, racional, cognitivo. Então, esse é um aspecto que é o dominante no mundo ocidental, por conta da separação que existe entre o lado espiritual, ou transcendental, ou mental superior, ou intuitivo, o qual está conectado magneticamente com uma ligação telepática, vamos dizer assim, através da antena cerebral que a gente chama glândula pineal, que está em conexão com o hemisfério direito. Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo, primeiro intelectualmente, vai percebendo a importância da saúde dentro de uma perspectiva global, total, né? O que a gente observa no mundo ocidental, na medicina ocidental, é um ato falho do ponto de vista científico, né? Porque você observa que os médicos, os psicólogos, que têm mais de uma centena de variantes na psicologia ocidental, porque a psicologia freudiana junguiana e de outros
que vieram depois, né, mesmo seguindo essas linhas desses principais, ele é uma característica do mundo ocidental, né, diferente do mundo oriental, que tem uma visão holística da realidade, como o mundo da Ayurveda, do Vedas, né, do hinduísmo. Então engloba a alimentação, engloba a astrologia, engloba meditação e etc. Então, à medida que você vai aumentando o seu nível vibracional, e isso tem a ver com a relação com os seus chakras, com os seus vórtices energéticos, né? Você vai expandindo a sua consciência. E você não precisa ter muito conhecimento sobre o assunto para perceber isso, né? Olha para você mesmo. Compara você com 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, dependendo da idade de cada um, né? Então você vê que você vai, no normal das pessoas, né? Você vai expandindo a sua consciência, né? Então, quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais você aumenta a sua saúde holística, isto é, a ativação dos seus chakras, dos seus plexos, até atingir o topo da cabeça, a coroa, você vai paulatinamente expandindo a sua consciência, né? Isso tem a ver, como é de conhecimento de muitas pessoas, tem a ver com a subida da energia Kundalini, né, que é aquela serpente trina, por causa do seu de Hércules, que vai subindo pelas 33 vértebras, e quando ela chega no topo, na vértebra número 33, supostamente a pessoa se iluminou, despertou a consciência, né? Também existem vários níveis de iluminação, não é uma coisa tipo uma chave liga, desliga, não é? Ela é um gradiente vibracional também, onde você vai atingindo níveis de uma consciência mental, supramental, transcendente, cósmica, né? Então, é muito importante essa reflexão para que a gente não permita que o mercado transforme você numa fatia, num fatiado, né? Porque a medicina faz isso, né? A medicina olha os sintomas, que foram criações no mundo ocidental, vindas a maioria dos Estados Unidos, da Associação Médica Americana, da Associação Psiquiátrica Americana. Então vai criando rótulos, né? Tipo TDAH, depressão e uma variedade enorme, cada vez mais novas variantes, que no final da história vai transformar você num consumidor de produtos, de medicamentos, né? Como vocês sabem, não curam, né? Então, enquanto as pessoas não perceberem e assumirem que a responsabilidade da sua vida, do que se chama minha vida, não for sua, você vai estar nas mãos de profissionais que muitas vezes não têm o conhecimento holístico, né, porque ele foi treinado por vários anos, sofreu uma lavagem cerebral imensa em faculdades, ou então, quando olha para o lado espiritual, vamos chamar assim, religioso, tem um anteparo entre você, um ser divino, e o mundo espiritual, né? Porque no meio tem a igreja oficial, o padre ou o pastor, o referendo, que faz o papel
supostamente de conexão entre você, a sua alma e o seu eu superior. Então, enquanto a pessoa estiver seguindo este procedimento, esse protocolo ocidental, né, cujo objetivo é de controle mental, a pessoa não despertou a consciência. Porque o despertar da consciência, ele é um processo intuitivo que nasce no coração, né? Ele não nasce na cabeça, no cérebro da cabeça, que é dual, né? Racional, intuitivo, masculino, feminino. Ao contrário, feminino, masculino, feminino. Estou olhando invertido aqui. Então, a outra coisa importante para a sua reconexão é você fazer as suas paradas, né? Procurar uma meditação, procurar desacelerar, né? O dormir bem, eu tenho sempre enfatizado muito esse aspecto do dormir como um pilar fundamental para a saúde holística, porque durante o processo de sono a gente libera a nossa alma, ela se liberta do corpo físico, é por isso que a gente não consegue ficar em pé quando está dormindo, né? Ela se emancipa no plano astral. No plano astral a gente recebe informações e contatos com outros seres que estão dormindo ou estão desencarnados. Nós lembramos das nossas memórias de vidas passadas, né? Então, o processo de renovação celular ocorre durante o sono, ativação de memória. Então, o sono é uma coisa, além de ser muito prazerosa, normalmente, ela é fundamental para a sua saúde dentro de uma perspectiva holística, né? Importante salientar que a gente só desperta a consciência, isto é, intuitivamente se reconecta ao eu superior, no estado de vigília, encarnado, né? Não é depois de desencarnado, você diz, agora eu entendi, vou para a quinta dimensão. Não funciona assim. Funciona você no meio da confusão, encarnado, com a força do ego, no meio da dualidade, onde você percebe o estado de unidade, né? E essa percepção, ela você sente no coração, né? Os pensamentos humanos nascem no coração. A ciência pouco estuda sobre isso, né? Mas a criação do pensamento, ele nasce no coração e é retransmitido para o cérebro. Como já foi feito pesquisas, né, pelo Instituto HeartMath, que nosso coração, ele gera um toroide, um campo magnético peculiar, que ativa o cérebro e também o nosso campo áurico, né? Então, à medida que você vai na sua busca, e para isso requer uma dedicação, um esforço, né, uma persistência, um ritmo, essas revelações intuitivas vão chegando naturalmente para você. Tanto a partir do seu eu superior, do seu espírito, a sua essência, seu átomo divino, como também através da ajuda de seres espirituais já emancipados, além da dualidade, que te orientam, né? Então é importante a gente saber disso para que a gente respeite as nossas intuições, né? Que as busque, porque elas trazem informações verdadeiras, né? Sem manipulação, né? E sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Na era que nós estamos
vivenciando agora a partir do ano 2000, 2012, como eu falei na última semana, ela é um momento propício para receber esses eflúvios de altas vibrações, tanto da constelação das Pleiades, de Alcione, como da constelação zodiacal de Aquários, né? Então nós estamos, e a ciência comprova isso, tendo cada vez mais vento solar, explosões de massa coronal do Sol, que trazem ao mesmo tempo, né, um processo dialético, dual, onde as pessoas desarmonizadas tendem a ficar mais perturbadas, mais estressadas, mais ansiosas, né? E as pessoas que estão harmonizadas energeticamente, holisticamente, eles têm um momento, uma expansão da consciência, uma maior clareza mental e uma maior possibilidade de iluminação, de expansão da sua própria consciência. Então, nós estamos realmente, essa geração encarnada nessa mudança de era, ela é uma geração privilegiada, né? Porque tem muitas possibilidades de expansão. E a gente testemunha isso com muita clareza no desenvolvimento tecnológico, né? Que aconteceu nos últimos 50 anos, né? Computador, internet, smartphone, inteligência artificial, carro voador e vai por aí afora, né? Então eu pessoalmente me sinto muito honrado, muito feliz nos meus 73 anos de ter acompanhado toda esta evolução tecnológica, né? Desde a época da IBM, há muitos anos atrás, até você ver toda essa expansão maravilhosa, né? Com também os seus lados positivos e negativos que estão acontecendo no tempo presente, né? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta para os próximos minutos no chat, a gente pode tentar responder. Se não, nós começaremos a nossa meditação semanal MAP, Movimento Ascensional Planetário. Muito bem. Então vamos à segunda parte do Então, a meditação MAP significa Movimento Ascensional Planetário, como a gente tenta dar uma explicação toda semana. Ela é uma terapia, podemos dizer assim, energética, conduzida por seres de luz, né, que são os co-criadores da terapia Frequência de Luz, uma terapia de origem pleiadiana, e é um presente, né, da hierarquia espiritual, da Grande Fraternidade Branca, para todas as pessoas que queiram, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? Então, é através das suas invocações, são mantras de poder, palavras de poder. E após a invocação dessas três forças, que são os pleiadianos, são energias, né, consciências. Os pleiadianos trabalham basicamente no nosso nível magnético, né, o nosso corpo é quase todo magnético. O mantra de invocação é Aloha
Ra, 3 vezes. A invocação dos Cherokees, que são seres do plano astral, que trabalham a harmonização do nosso campo emocional ou astral, das nossas emoções. O mantra é Akita Mani Yo. E os sirianos, cujo mantra é Ia Yuma, também 3 vezes, fazem um trabalho muito importante que é de limpeza do nosso cerebelo, que é a nossa memória sinestésica do movimento, faz parte do cérebro reptiliano, do tronco encefálico. E aí também ficam gravados os nossos traumas e os nossos medos primordiais. É interessante observar que isso funciona como uma proteção, né? Imagine que uma pessoa morreu afogada numa determinada encarnação, de forma traumática, ou um acidente, ou um suicídio, ou um crime. Aquilo pode gerar um trauma. Então a pessoa vem nesta encarnação, por exemplo, com medo exacerbado de água, né? Eu já vi pessoas que não conseguiam pôr o pezinho na areia do mar batendo, entrava em pânico, né? Síndrome de pânico. Então, o medo, ele bloqueia a nossa vibração do campo áurico. Então, existem muitas pessoas que estão na busca espiritual, querendo se reconectar ao seu eu divino, o eu superior, e não consegue fazer a ligação, a conexão telepática, que é intuitiva através da glândula pineal, porque ela carrega medos ancestrais, ou mesmo desta encarnação, principalmente da infância. Então ela não consegue, ela falha na conexão. Ou então tem uma vez uma experiência fortuita em toda uma vida. Quando na realidade, à medida que você vai evoluindo, isso vai fluindo naturalmente como um pensamento intelectual. As intuições vão chegando nos momentos que você está relaxado, de acordo com a sua busca, a sua intenção. Então, esse trabalho de limpeza é feito pelos sirianos. Então, a recomendação para esse processo é que faça todas as noites, antes de dormir, faça suas preces, todas as preces feitas com fé, a partir do coração, elas têm um valor intrínseco muito importante, né, independente da religião. E nós recomendamos também, e nós vamos fazer, a grande invocação, que é uma prece universal, acima das religiões. Então, eu peço a você que agora faça todas as noites antes de dormir, e agora, para esse experimento, você feche os seus olhos, procure uma posição confortável, que seja sentado ou deitado. Coloque a mão sobre o peito e faça algumas respirações lentas e profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, levando a atenção para o seu peito. Então, imediatamente você esvazia a mente dos seus pensamentos. Vamos fazer a grande invocação. Eu peço que você repita comigo para aumentar ainda mais o nível vibracional dessa meditação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra.
do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz e depois você coloca a sua intenção. Aquilo que você deseja que seja trabalhado como prioridade na sua vida. Os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees. Akita Mani Io. Akita Mani Io. Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado como uma prioridade. Então você veja os seus sintomas, suas intenções e coloque como um guia. Lembrando que você pode ensinar essa meditação para outras pessoas, para qualquer pessoa que sinta o chamado. Então, como a gente faz toda semana, isso fica gravado no meu canal do Instagram, neste canal, e também no canal do YouTube Eduardo Chiaca. Tenham todos uma boa meditação, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima semana. Namastê.